nós vamos ver a parábola do grande banquete. E aqui ele vai contar, sim, uma história. Ao ouvir estas coisas, um dos comensais, que estava num momento de ceia, não é? De refeição, estava numa refeição. Daí os comensais, um dos convidados, não é? Para essa ceia, ao ouvindo o que Jesus disse, perguntou a ele, disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Interessante isso. Uma frase bonita, não é? Uma frase bonita. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ok? E aí Jesus, porém, lhe disse, certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Porque é isso, né? Ele falou, comer pão no reino de Deus. Mas espera aí, para eu comer pão no reino de Deus, eu tenho que ter feito alguma coisa aqui para ir para o reino de Deus comer pão, não é? Porque fica assim, bem-aventurado aquele comer pão no reino de Deus. Tá, mas como é que ele chegou lá? Primeiro, como é que ele é um bem-aventurado? Como é que ele está comendo pão no reino de Deus? E o que Jesus vai trazer é exatamente o convite que Deus nos faz para sermos bem-aventurados. E aí irmos e construirmos em nós esse reino de Deus. Então Jesus disse, certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados, vinde, porque está preparada. Ou seja, o Senhor preparou o banquete, mandou seus servos. Deus não vem diretamente a nós, não é? Existem muitas situações da vida que nos convidam ao banquete, ou seja, a fazermos o bem, Esse é o convite. A nos engajarmos no trabalho que nós mesmos nos comprometemos conosco mesmo antes de reencarnarmos. Então, nós fizemos esse compromisso conosco mesmo. Enviou, então, este convite, ele é feito através dos inúmeros, a providência divina se faz presente entre nós através de nós mesmos. Os convites se dão aqui, se dão da família, se dão em situações na sociedade, na vida profissional, é aqui. Enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados. O servo dizia então aos convidados, como se fosse o próprio anfitrião, o próprio Senhor. Vinde, porque já está preparada. O quê? A ceia. E todos, um a um, olha só, todos, Jesus diz, todos, um a um, começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por desculpado. Outro disse, comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-la. Peço-te que me des por desculpado. Outro disse, desposei uma mulher e por isso não posso ir. Quando o servo volta, relatou ao Senhor essas coisas. Então, irado, aqui não está entre aspas, mas nós sabemos que a ira de Deus é simplesmente o quê? A consequência difícil da nossa escolha difícil. A consequência dura da nossa escolha dura. Causa, consequência. Então, irado, o senhor da casa disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Porque aqueles que tinham condições, os que estavam talvez lá, os primeiros da lista, tinham mais condições, tinham muita ocupação. Muitas vezes é assim, não é? Muita ocupação. Não posso. Eu sempre costumo dizer, são sempre razões excelentes. Não posso por causa disso, como todas as razões aqui. Todas as razões são muito justas, muito boas. Se eu não colocar prioridade, não vai ser Deus que vai colocar. O servo relatou, já vimos isto. Sai depressa e chama os pobres, mutilados, coxos e cegos. Ou seja, aquelas pessoas que estão cheias de defeitos morais, mas podem fazer pouco, mas o pouquinho que podem fazer
vão lá e dizem assim: eu que posso, eu posso mesmo quase nada, nem sei o que vai servir isso para o Senhor, mas eu vou fazer o pouco que eu posso. Eu posso isso, é muito pouquinho, Senhor. Sabe as 2 moedinhas da viúva? Senhor, o que eu posso é isso aqui. Esses são os coxos da virtude, somos nós, os mutilados da virtude, os cegos e coxos da virtude. Nós ainda cheios de defeitos morais. E ele diz: chama todos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. Olha só, que banquete extenso, não é? Quantos lugares no banquete do Senhor. E aí o que disse o Senhor ao servo? Sai pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar. Quase assim, sabe aquele convite assim? Vamos lá. Ah, mas eu não posso, porque olha só, eu sei, não sou nada, eu sou quase analfabeto. Não, tá valendo. Tá valendo também. Todo analfabeto tá valendo também. Tá tudo valendo. Lembra do servo da rainha etíope? Ele não sabia nada, não é? Mas o anjo encaminhou Filipe para ir até ele para ensinar-lhe. Nós somos coxos, mas quando nós nos reunimos para estudarmos juntos, para que a palavra de Deus nos esclareça, e aí nós temos a doutrina espírita, que mais ainda nos favorece o entendimento, então nós temos muito mais condições, não temos? Aquele etíope não era hebreu, mas era alguém que estava buscando. E para Deus isto basta. Porque Jesus veio para todos nós. Embora eu diga, eu vim para os da casa de Israel, não é? Ele veio para os hebreus. No entanto, romanos, quantas mulheres seguiam Jesus? Que não eram apenas hebreias, não é? Eram também, tinham romanas, tinham outras daquelas regiões ali próximas, que estavam próximas de Jesus, não só as mulheres, como muitos discípulos. A palavra de Deus é para todos nós. Para todos nós. Em outras religiões, a palavra de Deus também se encontra presente. Não vai ser no mundo espiritual apenas cristãos que serão bem acolhidos, não é isso? Não. Não vão ser só cristãos, vai ser todo aquele filho de Deus que tiver feito o bem. Pode ser ateu? Pode. Porque tem muitos que se dizem seguidores, discípulos, né? Porque seguidor é discípulo, e, no entanto, só se diz, não faz. E tem muitos que se dizem descrentes de Deus e que, no entanto, são excelentes discípulos. Por quê? Porque seguem o bem, pura e simplesmente. Então, no mundo espiritual, ninguém vai perguntar se somos cristãos, se somos espíritos, não é ninguém. O que Jesus diz, daremos contas da nossa administração. O que fizemos? Disso, a nossa consciência nos cobrará. Não vai ter ninguém do lado de lá, botando o dedo no nosso nariz. A nossa consciência, que vai se traduzir na nossa vibração. Porque a consciência sabe, nós sabemos com o que nos comprometemos, o que realizamos, o que deixamos de realizar. Nós sabemos. Muito bem. Então, no versículo 24, o último dessa passagem do grande banquete, Jesus conclui dizendo: pois eu vos digo que nem... antes disso. Ele queria que a casa ficasse cheia. O que ia acontecer quando a casa ficasse cheia? Quando aqueles que disseram que não podiam estar, de repente chegassem, ia ter lugar para eles? Não, eles foram convidados. Outros tomaram o lugar deles. E é isso que Jesus vai dizer: pois eu vos digo que nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia. Vamos pensar em termos morais. Muitas vezes, aqueles que estão à beira do caminho, os coxos e cegos, podem já ter sido convidados, não podem? Podem. Eles tinham potencial, não aproveitaram. Se nós não aproveitamos o potencial de uma enxada, o que acontece com ela? Enferruja.
nós temos potencial e não usamos, nenhum de nós é bom. Se somos convidados, não é por sermos bons, é por termos potencial. Mas se não usamos o potencial, se nos colocamos como instrumentos ali ao abandono de nós mesmos, nossa consciência aí, né, vai ficando mesmo enferrujadinha. E depois lamentamos, mas não tem problema. Por quê? Porque todos nós ainda estamos nesse processo. Vamos voltar a reencarnar? Vamos voltar a reencarnar. Ou tendo sido bem-sucedidos, ou meio bem-sucedidos, ou meio mal-sucedidos, ou mal-sucedidos. É processo, está tudo bem. Quando ele diz, nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia, nesse momento, ok? Porque a ceia do Senhor está sempre em movimento. Sempre em movimento. Eles mesmos se colocaram fora e se colocaram na condição de não provar. Mas vai chegar um momento em que eles vão querer provar. E aí vão ter que esperar, não é? Vão ter que esperar. Calma, porque você agora espera um pouquinho. E vai chegar o momento. Como nas nossas vidas, nós estamos reencarnados mais uma vez. Estamos de novo sendo convidados. Isso é tudo muito especial.